Então, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a este nosso auditório. Sr. Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Sr. Presidente da Autoridade de Mobilidade e dos Transportes, Sr. Vice-Presidente do Conselho Metropolitano da Área Metropolitana do Porto, demais autarcas, minhas senhoras e meus senhores. As minhas primeiras palavras são naturalmente para saudar a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes pela organização desta conferência, que tem evidente interesse e muita atualidade. Queria também dar as boas-vindas aos conferencistas e ao público presente, sublinhando o gosto que temos em recebê-los na Biblioteca Almeida Garrett. Para nós, município do Porto, é muito gratificante poder contribuir para a análise e debate das questões da mobilidade na nossa área metropolitana. Estamos conscientes de como é importante refletir sobre os problemas e também sobre as oportunidades que a área metropolitana do Porto encerra em matéria de mobilidade, de transportes e de sustentabilidade. E é reconhecido que a área metropolitana ainda está à procura de um modelo de mobilidade integrada que compatibilize as diferentes escalas, necessidades e recursos dos vários municípios. Importa, pois, pensarmos em conjunto uma estratégia que acomode os interesses e as expectativas de todos os concelhos abrangidos. Neste sentido, quero felicitar a Autoridade de Mobilidade e Transportes pela realização da conferência. A pertinência do programa de debates e a qualidade dos intervenientes fazem antever uma conferência viva, profunda, abrangente e perspectiva sobre os desafios que enfrentamos em termos de mobilidade. Ao promover esta conferência, a Autoridade está também a cumprir a sua missão institucional e a exercer as suas competências funcionais. Cabe a esta entidade administrativa garantir, através da regulação e fiscalização, o bom funcionamento do setor dos transportes para satisfazer as necessidades de mobilidade de pessoas e bens. A conferência de hoje enquadra-se, portanto, neste propósito de melhorar a mobilidade de pessoas e bens, merecendo, por isso, o nosso entusiástico apoio. A Autoridade de Mobilidade e dos Transportes é, de facto, a entidade que melhor pode, em Portugal, concitar vontades e recursos para uma reflexão profunda sobre os temas em análise nesta conferência. Minhas senhoras e meus senhores, a política de transportes que está a ser desenvolvida pelo município do Porto favorece objetivamente uma mobilidade integrada, inteligente, inclusiva e sustentável. Mobilidade inteligente porque adota soluções tecnológicas para uma gestão mais eficiente do tráfego, do estacionamento e da segurança rodoviária. Integrada porque compatibiliza diferentes modos de transporte, incluindo os modos suaves. Inclusiva porque garante acesso universal ao transporte público, com especial atenção a grupos específicos, como as crianças, os jovens, os idosos e as pessoas com mobilidade reduzida. E sustentável porque protege o ambiente, promove a eficiência dos recursos e contribui para uma economia de baixo carbono. A estratégia de mobilidade do município tem por base uma rede de transportes públicos estruturada e com elevada capacidade, cujo principal operador é a STCP. Enquanto acionista maioritário da STCP, que, como sabem, partilhamos com 5 outros municípios, o município do Porto participa ativamente na definição e gestão da oferta de transporte público rodoviário na cidade. A frota é cada vez mais eficiente em termos económicos, mas também ambientais, o que tem permitido reduzir consideravelmente as emissões de carbono na cidade. Até 2030, o município do Porto tem como objetivo descarbonizar 40% da sua frota. Esta meta representa um passo significativo no cumprimento do Pacto do Porto para o Clima, que traduz a nossa ambição em tornar a cidade neutra em carbono até 2050. Em linha com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, o Porto quer ser a cidade líder da descarbonização em Portugal e antecipar, se possível, as metas da neutralidade. O desenvolvimento do sistema de transportes rodoviários intraurbano exigiu da nossa parte a criação de equipamentos e infraestruturas de apoio à transferência modal de passageiros. Um desses equipamentos, e seguramente o mais importante, é o terminal intermodal de Campanhã. Inaugurado em julho último, o terminal de Campanhã acolhe os autocarros da STCP e de operadores privados, os comboios urbanos e de longo curso, o metro do Porto e os táxis da cidade. E é esta confluência de diferentes modos de transporte que possibilita a promoção da intermodalidade urbana, com tudo o que isso significa em termos de mobilidade eficiente, acessível e sustentável.
O terminal intermodal é, pois, um equipamento fundamental da nossa estratégia de reestruturação do acesso ao transporte público rodoviário de passageiros. Com esta estratégia, pretendemos diminuir a pressão sobre o sistema viário, que tem vindo a intensificar-se, e a promover a utilização do transporte público. A reestruturação do acesso ao transporte público rodoviário de passageiros inclui outros terminais e interfaces em zonas nevrálgicas da cidade. Estas infraestruturas intermodais estão em processo de operacionalização até ao fim do ano, em estreita articulação, aliás, com a área metropolitana do Porto. O município está, efetivamente, a mudar o paradigma do transporte público. Tem vindo a ser introduzidas alterações muito significativas no desenho urbano e na rede de transportes públicos da cidade, quer em modo rodoviário, quer em modo ferroviário ligeiro. Para esta mudança contribui naturalmente a expansão da rede metro do Porto, na qual se inclui, para além das linhas Rosa e Rubi, o projeto do Metrobus. Estes investimentos traduzem a amplitude e a ambição da política de transportes para a cidade, responsável por melhorias substantivas na mobilidade de pessoas e bens. A oferta, eficiência, qualidade e sustentabilidade do serviço de transportes da cidade aumentou significativamente nos últimos anos e são esperados novos avanços e melhoramentos no futuro próximo. O município do Porto está, assim, fortemente apostado no reforço da articulação intermodal, de modo a assegurar uma utilização mais repartida, equilibrada e sustentável dos diferentes meios de transporte público. Simultaneamente, vamos continuar a criar condições para um uso mais generalizado dos modos de transporte suaves, como a bicicleta, as trotinetes ou as importantíssimas na cidade deslocações a pé. A promoção de modos suaves faz-se, sobretudo, através da restrição do uso do transporte individual e da optimização da gestão do estacionamento. A ideia é promover a progressiva diminuição da ocupação da via pública pelos automóveis, de forma a libertar espaço para usufruto dos cidadãos. Aliás, estão já a ser implementadas zonas de acesso automóvel condicionado no âmbito do plano de pedonalização do Centro Histórico do Porto. Por outro lado, não deixaremos de procurar melhorar as condições de conforto, comodidade e segurança das deslocações pedonais, cuidando em particular das necessidades da população idosa, das crianças e dos cidadãos com mobilidade reduzida. Serve tudo isto para sublinhar que faremos o que estiver ao nosso alcance para garantir uma mobilidade mais amiga das pessoas, da economia e do ambiente. Estamos comprometidos com o bem-estar, convictos das nossas soluções para a mobilidade e firmes na intenção de mudar o paradigma do transporte público. Não aceitamos que, fruto da ausência da regulação adequada, os objetivos da nossa política de transportes sejam postos em causa. Vamos ser intransigentes na nossa vontade de limitar o acesso do transporte rodoviário de passageiros à cidade, condição fundamental para garantir maior fluidez de tráfego, maior usufruto do espaço público, maior qualidade da vida urbana e maior sustentabilidade ambiental. É inútil tergiversar nesta matéria. A circulação de veículos pesados de passageiros no Porto não pode e não vai continuar a fazer-se nos mesmos moldes. Temos hoje terminais e interfaces abertos a todos os operadores de transporte rodoviário de passageiros. Há, pois, excelentes condições para que esses mesmos operadores concentrem os seus serviços de chegadas e de partidas nas nossas infraestruturas intermodais, principalmente no terminal intermodal de Campanhã. Com os nossos terminais e interfaces, é possível fazer convergir o tráfego de autocarros privados para zonas periféricas da cidade, sem prejuízo da atividade desses operadores ou da comodidade e segurança desses passageiros. A rede viária no interior da cidade deve servir exclusivamente para as carreiras da STCP, ficando assim a circulação de veículos pesados de passageiros limitados aos autocarros deste operador público. Nada nos move contra outros operadores de transporte rodoviário de passageiros, desde que o seu serviço esteja em consonância com as necessidades, as expectativas e as decisões políticas assumidas na cidade. Não é razoável que a mobilidade, o bem-estar e a qualidade ambiental dos portuenses sejam postos em causa por interesses privados, ainda que eles sejam, obviamente, muito legítimos. De resto, estou seguro que os serviços de transporte privados de passageiros são não só compatíveis com a estratégia de mobilidade da cidade, como essenciais à cabal
execução dessa mesma estratégia. Não é nossa intenção transformar o Porto numa ilha impenetrável a quem vem de fora. Pelo contrário, a cidade tem toda a vantagem em ser bem servida de transportes rodoviários, interurbanos e regionais. Mas são precisas regras. Regras claras, rigorosas e execuíveis, que permitam conciliar todos os modos de transporte rodoviário com os desafios que a cidade enfrenta em termos de mobilidade e de sustentabilidade. Queremos que os operadores privados sejam parceiros do município neste desafio, que partilhem os nossos objetivos de mobilidade eficiente, acessível e sustentável, que nos ajudem a transformar a cidade de acordo com os mais elevados padrões de qualidade da vida, cidadania ativa, inclusão social e descarbonização económica. Ora, para que isso aconteça, é também necessário que, ao nível da área metropolitana do Porto, os diferentes municípios definam estratégias conjuntas, conciliem os seus interesses e coordenem as suas ações em matéria de mobilidade. Até porque as pessoas que vivem na área metropolitana do Porto partilham entre si os espaços concelhios. Os cidadãos que chegam ao Porto provenientes de Gondomar, durante o dia, são portuenses e, portanto, o interesse é de todos, não é um interesse separado. Uma política intermunicipal de transportes mais bem regulada e mais bem integrada e complementar favorece, pois, seguramente a melhoria e a qualidade de vida em todos os municípios da área metropolitana. É com este repto que termina a minha intervenção, na qual procurei alertar para disfunções que o sistema de transporte rodoviário apresenta e que colocam em risco, no caso do Porto, os esforços que temos feito por uma mobilidade eficiente, acessível e sustentável. Resta então só despedir-me com votos de felicidade para esta conferência, na certeza que o debate que aqui vai ter lugar será plural, profundo e esclarecedor. Muito obrigado a todos e a todos pela vossa atenção.